Boa noite. Vamos começar mais uma aula. Uma aula não, um bate-papo, uma conversa, né? Vamos só esperar aqui a minha convidada chegar. Ó, já tá aqui ela, ó, já vou trazer ela aqui. Vamos ver se vai dar certo. Aqui convidar. Bom, boa noite. Oi, Rosângela, boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você? Deixa eu ver se melhora aqui. Assim fica melhor. Muito obrigada por aceitar novamente o meu convite, né, Rosângela? O assunto não acaba entre nós, né? Verdade, verdade. Eu agradeço muito e faço, como se diz, é um prazer muito grande a gente estar aqui tá falando, né, do nosso ambiente de negócio, daquilo que gira em torno dos nossos negócios no Brasil. É muito bom estar falando sobre isso. Que bom, que Obrigada. bom, que bom. Bom, o pessoal tá chegando aí, né? Depois essa live Aham, também fica gravada. Então, eu quero primeiramente me apresentar, para quem não me conhece ainda, eu sou Silvana Menezes. Eu também, assim como Rosângela, eu também sou contadora. Só que eu me especializei na área de gestão financeira, né? Eu sou CEO da Divalores Gestão Financeira, onde a gente está aqui fazendo esse bate-papo. No Instagram a gente está aqui fazendo esse bate-papo. E a Rosângela, né? Vou tomar a liberdade de apresentá-la de forma resumida, porque o currículo dela é extenso. Como eu falei, a Rosângela também é formada em Ciências Contábeis, né? Ela é pós-graduada em Gestão Empresarial em Negócios, também tem MBA na área de Compliance, Direito Tributário, e também é mestranda na área da Administração de Empresas, né? Ela é CEO do Grupo Fênix Contabilidade, tá? Atuando aí em diversas áreas, né? Em diversas empresas. Ela também é instrutora e consultora do Sebrae Nacional e hoje, né, vice-presidente do Sescom DF. Né? Além dela também ser atual titular vogal aí da Justiz DF, né, representando aí o Sescom. Tá me ouvindo, Rosângela? Parece que ficou congelada aí a sua imagem. Será que é a minha ou é a sua aqui? Deixa eu ver aqui. Rosângela, deixa eu ver solicitação. Entrar ao vivo com Rosângela. Vamos ver se ela vai voltar aqui. Acho que ela caiu e voltou, gente. Enquanto eu falava aqui, vamos ver. Vamos ver se ela vai conseguir retornar aqui na live, né? Mas eu vou, enquanto ela restabelece aí a conexão, vou falar do nosso tema de hoje. Né? E por que eu convidei a Rosângela para a gente discorrer sobre esse assunto, que é sobre MEI. Né? MEI é o microempreendedor individual, a sigla, né, para MEI, microempreendedor individual. Vamos ver aqui mais um pouquinho. Ver solicitação. Entrar ao vivo com Rosângela. Vamos ver. Vamos ver se vai dar certo ela chegar aqui. Mas o MEI, ele foi criado em 2000. Ô, Rosângela. Caiu aqui. Tentando te chamar de volta aqui, né? É isso. Eu consegui fazer a sua apresentação para o público enquanto você estava congeladinha aí. Eu estava ouvindo. Maravilha. E eu estava introduzindo aqui, né? Justificando por que eu convidei você para a gente vir aqui bater esse papo sobre MEI, né? O microempreendedor individual. Então, um resuminho assim do que é o microempreendedor individual. Ele foi criado em 2008, a lei entrou em vigor em 2009, a gente tem 14 anos já, né, de MEI, e ele teve o objetivo inicial, né, de retirar os trabalhadores da ilegalidade, da informalidade, né, principalmente autônomos e donos de pequenos negócios.
E uma das vantagens do MEI é que você contribui, você como trabalhador ali contribui com a Previdência, tem direito de se aposentar, né? Então, tem algumas vantagens, mas também, claro, tem que pagar os seus impostos, fazer sua contribuição lá de uma forma mais resumida. Né? Isso. Então, Isso. só dei uma pincelada assim para a gente introduzir o assunto, Rosângela. Aí, se você quiser complementar com mais alguma informação ou me corrigir, fica à vontade. Não, é exatamente esse cenário. Quando entrou em vigor a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, que a gente conhece como a Lei Complementar 123, lá em 2006, já estava mencionado esse microempreendedor individual. Ele só não tinha nenhuma regulamentação e dependia de maiores ações por parte do Comitê Gestor, do Simples Nacional e outras ações mais, e foi uma lei complementar posterior, alterando a própria lei geral, que efetivamente colocou em prática o MEI. Eu me lembro que na época eu participava como consultora do Sebrae, da Feira do Empreendedor aqui no Distrito Federal, na época lá no Ulisses Guimarães, se não me engano, Centro de Convenções, e quando nós começamos a fazer a formalização do microempreendedor individual, o primeiro MEI do Brasil foi legalizado, foi constituído nesta feira, tá? Pelas mãos de uma das colaboradoras do Sebrae, que até hoje está lá. Ele é um artesão de semijoias, na época da Feira dos Importados, ele é o primeiro MEI do país. E foi formalizado lá na feira, assim como outros mais. Então foi um momento muito importante, muito marcante. Naquele ano nós tivemos uma meta que foi colocada pelo governo federal de formalizar 1 milhão de empreendedores individuais. E a meta, o foco era justamente isso, porque nós tínhamos à época 5 milhões de empresas e 10 milhões de informais, sabe? Então você tinha um cenário de que para cada empresa formal você tinha 2 informal ali na porta concorrendo com eles. E o nível de despreparo, de desamparo propriamente dito desse profissional, que na verdade era o sapateiro, a costureira, o carrocinha do cachorro quente, o borracheiro, todos eles sempre atuaram na total e absoluta informalidade, principalmente no que diz respeito à cobertura previdenciária. A maioria nunca pagou previdência, a maioria nunca teve um benefício de aposentadoria, nunca teve um auxílio doença, um auxílio maternidade, e a partir daquele momento esse cenário mudou. Então aí nós tivemos colocando dignidade para esse trabalhador, e isso foi a meta, dar dignidade para aquele que já trabalha, que a maioria trabalha por necessidade, porque não encontrou uma forma de sustentar sua família no mercado formal, com carteira assinada, o cara foi se virar. Empreendeu dentro daquilo que ela mais sabe, que a maior parte são pessoal da beleza. A beleza é uma das atividades que mais tem microempreendedor individual no país, né? Então você teve a proliferação de muitos salões de beleza, começando como MEI. Sabe? Então isso realmente deu um pontapé inicial muito grande. E é importante ressaltar que o MEI, ele nem paga imposto de fato, ele paga 5% do salário mínimo para benefício. E o de ICMS, R$5 de ISS, isso é simbólico, porque desde a época que começou, os valores nem modificados foram, sabe? Então, entrado para que ele trabalhasse de forma mais digna, tivesse um CNPJ para ter acesso a crédito, banco, cartão, máquina, poder comprar direto de um fornecedor que só vende jurídica. Então, isso realmente trouxe dignidade, trouxe, vamos dizer assim, cidadania para aquele que já empreendia. Né? Para muitas categorias, né? De emprego.
Exato. O foco foi realmente essas categorias. A gente tinha até pouco tempo, eu tinha um cubo que em cada face você tinha um microempreendedor. Era um mecânico, um pintor, um borracheiro, um salão de beleza. Então, eram essas categorias que elas ainda existem hoje como atividades que sustentam ou que complementam a renda de muitas famílias. E o limite, sempre tem uma história que vai aumentar o limite. Fala um pouquinho aí do faturamento, Rosângela, do limite de faturamento anual. O limite, ele ainda existe, já há vários anos já se vem falando em aumentar o limite, assim como o próprio limite do Simples para as microempresas, empresas de pequeno porte, isso também vem sendo falado, porque as coisas aumentam, os preços vão subindo e, obviamente, aqueles limites vão ficando mais difíceis de suportar, né? Mas a gente sabe que a gente depende muito do lado político para a aprovação disso, mas você tem também um braço forte, que é o lado do governo, principalmente por parte da Receita Federal, né? Mas ele é necessário. Mas até agora, R$81 mil por ano, né? Vamos dizer assim, a gente coloca, ó, não te preocupa com o faturamento mensal, você tem que olhar, é um copo que vai encher e ele tem um limite. Não importa quanto você já encheu até agora, o que importa é que ele só pode chegar cheio em dezembro, né? Então, às vezes, mas eu só posso faturar 6.750 por mês. Eu falei, não, isso é só uma referência que se coloca para a pessoa também não se perder, mas é importante para o MEI, mesmo que ele esteja isento de certas obrigações, ele ter o seu controle financeiro. Então, hoje eu tenho várias empresas, clientes que nasceram MEI e hoje não são mais MEI. Mas eles entenderam que é importante o controle financeiro, é importante fazer a sua contabilidade, ainda que muito básica, muito simples, mas sem isso ele se perde. E no momento de saltar, vai ser como pular do alto de uma montanha e ele não sabe se ele vai ou se ele fica. Então ele tem que estar preparado. E sem essa preparação de base, ele vai para um lado, para um salto que ele às vezes pode se dar mal. A gente acredita, né, que a maioria dos empreendedores, quando começa um negócio, ele quer crescer, né? A gente parte desse pressuposto, né? Então, ele vai começar como MEI, mas ele vai querer desejar, né, almejar chegar ao momento que ele vai faturar mais do que 81 mil ou alguma outra característica aí que impeça ele de permanecer como MEI, né, Rosângela? Sim, uma parte do MEI, que inclusive é um outro lado que despertou posteriormente, de alguns empresários começaram a utilizar o MEI como ponto de partida. Sabe? Às vezes a partida não levava mais do que um mês ou dois, ele já estava saindo. Mas era utilizado como ponto de partida devido à forma quase que instantânea de você ter um CNPJ. Porque se você nunca teve empresa no seu nome, você entra no portal do empreendedor e você abre uma empresa, você abre o MEI. Você já sai dali com o CNPJ. E isso leva 5 minutos para fazer. Então, isso é muito prático, muito rápido. E isso chamou a atenção de alguns empresários que se utilizaram disso para agir mais rapidamente. Às vezes ele precisava daquilo, era algo que realmente é necessário. Hoje, a gente tem essa mesma rapidez para quem não é MEI também. Mas antigamente, naquela época lá atrás, não era assim. Então, demorava 10 dias, 15 dias, às vezes até um mês, para você conseguir formalizar uma empresa. Mas isso foi utilizado. Esse é um grupo. Outro grupo foi aquele grupo que realmente, que você falou, ele quer crescer, mas ele quer primeiro fazer um piloto ali com o MEI para testar o modelo de negócio, para testar o mercado dele, para validar o processo, para ver se realmente ele consegue daí crescer. Aí ele vai buscar investimento, ele mesmo vai aportar recursos e ele vai sair, vai deixar de ser MEI.
Então, esse é um perfil que também existe, que é válido você começar dessa maneira, né? Então, abre como MEI, organiza a tua vida, faz seu acompanhamento financeiro, te prepara, valida teu negócio e decola, né? Mas a gente sabe que boa parte não vai decolar, sabe? A costureira que trabalha à noite porque ela trabalha de dia e ela costura de noite para complementar a renda. Ela não tem essa estrutura para isso, né? Então a gente sabe que muitos negócios são complementares à renda da família, da pessoa, ou são para realizar algum sonho. Por exemplo, eu quero juntar dinheiro para eu ir para o exterior, eu quero juntar dinheiro para eu comprar um carro, uma casa. Então eu vou fazer e vou trabalhar como um MEI para conseguir esse recurso, depois ele vai parar. Então nem todo mundo está preparado para passar para a próxima fase. Tá? Muitos deles vão ficar daquela forma sempre, sabe? Não vão para frente porque não é o foco, não tem preparação, não tem essa vontade. Mas é importante que boa parte das pessoas que começam como MEI também vão utilizar isso como trampolim e também aqueles que utilizam para ir, não, abre uma MEI aqui, outro no nome da mãe, da esposa, da sogra, do cachorro, do papagaio, sabe? Aí vai fazendo MEI para todo mundo. E aí também tem esses que gostam de fazer essas estripolias, né? Vamos dizer assim, para poder ir jogando dinheirão, fatura aqui, fatura ali. Então, infelizmente, tudo tem alguém que vai deturpar. Não existe. Todo mundo vai ter aquela mente de levar para o lado errado, e isso acontece com qualquer coisa, não é só com o MEI. A Kelly comentou aqui, ó, acredito que para o crescimento de uma empresa você deve estar muito bem alicerçado. É muito triste ter que fechar as portas. Já passei por isso. E por isso hoje eu vou devagar, me estruturando bem. A Kelly, inclusive, é minha aluna do curso Dominando a Gestão Financeira, né? Que, inclusive, amanhã temos a nossa última aula. E então, assim, a gente lá tem falado muito, né, sobre se estruturar, se organizar, independente de você ser MEI ou não, né? Você citou aí a questão daquele MEI que vem com o objetivo de crescer e outro que não tem, né? Mas quem quer crescer, quem vem com esse objetivo de crescer, precisa se organizar. Né? E Rosângela, fala um pouquinho também da obrigatoriedade contábil, de ter um contador ou não para o MEI. Acho que é interessante a gente falar desse aspecto também. Essa questão é uma questão que se coloca, às vezes, eu já encontrei resistências dentro do próprio conselho, mas isso está bem claro na lei. A lei isenta o MEI da obrigatoriedade de contabilidade formal. Só que eu sempre falo o seguinte, que não se pode, nem para quem precisa, você impor a contabilidade. Você precisa educar para que ele entenda a importância da contabilidade. A contabilidade vamos dizer assim, a única estrutura confiável e sólida para o crescimento de uma empresa. Uma empresa que não tem sua contabilidade formalizada, organizada, ela vai sofrer durante o processo e vai ter dificuldade para crescer, vai ter dificuldade para se planejar, vai ter dificuldade até quando ela for buscar crédito, financiamento, ela vai estar estruturada de uma forma que o próprio agente de crédito vai reconhecer. Não, essa empresa nem tem contabilidade. Então, ela já é vista com outros olhos. Tá? Então, o MEI é obrigado a ter contabilidade? Não. Mas ele pode ter contabilidade? Deve, sabe? É importante procurar um profissional ou alguém que ajude, pelo menos, como braço financeiro. Já é o começo. Ei, Rosângela, eu me lembrei aqui, né, que a gente, lá nos Estados Unidos, também não é obrigado você ter um contador na sua empresa. Você mesmo pode fazer, desde que você saiba, né? Mas as pessoas, claro, não, né? Nem todo mundo gosta ou entende, acaba contratando um profissional para fazer isso, né?
Aqui no Brasil, infelizmente, com exceção do MEI, né, todas as empresas são obrigadas a ter um contador, né, responsável pela escrituração contábil dele, não é isso? Correto, correto, exatamente. Aqui no Brasil é uma exigência que ela está no próprio Código Civil, na parte de empresas, quando fala de pessoa jurídica, ela exige isso, a própria legislação do Simples Nacional menciona isso. Então, nós temos dispositivos legais de hierarquia alta que mencionam e tornam a contabilidade um meio seguro. Inclusive, uma empresa, para comprovar a sua situação financeira perante a justiça, perante quem for, se ela não tem contabilidade, ela vai ficar descoberta sem poder servir, inclusive, como instrumento de prova. Sabe? A contabilidade ela é um instrumento tão sério, tão relevante, que ele é elemento de prova judicial. Sabe? Onde você prova que você tem ou que você não tem condição financeira para determinada coisa, sabe? Então, para você ver como é importante se ter a contabilidade formalizada, né? Em Rosângela, e assim, ó, pensando de uma forma prática, né? Um exemplo, uma empresa que ela é MEI e que ela ultrapassa o limite e precisa migrar para o Simples, né? Quais são as vantagens dessa migração? Você tem alguma vantagem? Você menciona alguma para a gente? Quando ela chega naquele momento, né, de migrar, ela normalmente ela já está estruturada numa condição de maior necessidade de coisas que ela, como MEI, ela não tem ainda. Como exemplo, a possibilidade de contratar mais de um funcionário, sabe? Então, quando ela precisa tracionar a empresa, que a gente fala, ela precisa de mais pessoas, E sabe? o Então, MEI ela só vai pode poder quantos, contratar. Rosângela? Só pode contratar um por enquanto, né? Falam que vão permitir dois, sabe? Mas o MEI só pode ter um funcionário, sabe? E isso é Uhum. relevante. E isso, às vezes, pode fazer diferença, essa necessidade Legal. dele poder crescer. Outra é que ele já não vai ter limitações do objeto, sabe? Então, ele vai falar, porque o MEI não pode exercer todas as atividades que ele julga que poderia, tá? Ele tem limitações. Então, quando ele passa para a microempresa, ele já vai poder incluir coisas que antes ele não podia como MEI, sabe? Então, a gente vê muitas empresas deixando de ser MEI, às vezes, porque ela quer praticar uma atividade formal que ela não, como MEI, ela não tem permissão para fazer isso, sabe? Então, essas são vantagens que mudam completamente, que fazem com que a pessoa realmente fale, não, agora eu não posso mais continuar como MEI, porque eu estou tendo o meu crescimento travado por conta desses impedimentos, tá? Muito bem. E, Rosângela, eu quero pensar num exemplo prático aqui para a gente conversar. Por exemplo, tem aquela listinha lá dos tipos de atividades que podem ser MEI, né? É uma lista Sim, bem extensa. E isso. vou dar um exemplo aqui que eu separei, peguei a listinha para separar um exemplo. Diz lá, comerciante de bebidas independente. Digamos que eu Uhum, tenho esse MEI como comerciante de bebidas. certo. Aí eu abro lá uma lojinha para vender, para distribuir ali bebidas, mas eu também vendo outras coisas, vendo produtos alimentícios, vendo materiais de higiene, como se fosse assim um mini mercado. Pode isso ou não? Só pode bebida, por exemplo. O comércio, no geral, ele é permitido para o MEI, mas tem alguns produtos específicos que ele vai ter vedado. Salvo engano, porque eu também não tenho acesso aqui agora à lista, salvo engano, um comércio que não é muito estimulante, que é o comércio de cigarros, por exemplo, né? Eu acredito, se eu não me engano, essa é uma atividade que ele não pode incluir, tá? Então, está muito ligado ao tipo de produto, sabe? E até a natureza do que ele faz. Por exemplo, atividades culturais, atividades
técnicas profissionais costumam estar vedadas, sabe? Então, às vezes, a pessoa quer exercer uma atividade técnica profissional, como MEI, ele não pode, sabe? Então, algumas coisas travam esse crescimento, travam... Oi. O que que eu vejo? O que que eu vejo? Eu não sei se você consegue pensar, tem algum exemplo, né? As empresas querem contratar CNPJ e não querem contratar CLT, né? Para não ter que pagar todos os encargos trabalhistas. Aí pede para a pessoa abrir um MEI qualquer. Aí a pessoa abre um MEI lá que fica mais parecido lá com alguma coisa que ele faz, só que não tem nada a ver com o que ele está fazendo ali, né? Qual é a implicação aí? Aí aqui a gente está falando já para mais quem é empresário e está pensando em contratar um MEI nesse sentido. Você me expliquei. Entendi. A questão é que isso é um ponto delicado. O MEI, ele não foi feito, vamos dizer, ele não foi criado para substituir o empregado CLT, tá? Inclusive, o MEI, ele está impedido de ter outra empresa, mas ele pode ter uma carteira assinada e ser MEI, isso a gente sabe, né? Agora, quando o empresário lança a mão de dispensar um funcionário ou exigir que aquele funcionário dispensado se torne MEI para ser contratado, e ele mantém as mesmas condições contratuais, ele está cometendo um ilícito, porque ele mantém as características legais de vínculo trabalhista, mesmo que ele prove que ele tem uma micro pequena empresa, que ele é um MEI, tá? Principalmente quando se trata de subordinação, cumprimento de horário e percepção de salário com base na jornada de trabalho. Isso é vínculo trabalhista, tá? Você quer contratar um MEI, você contrata um MEI para fazer um trabalho esporádico que não seja propriamente a sua atividade. Então, eu não posso em Brasília, por exemplo, um a gente colaborador, tem digamos assim, que fica todo dia na minha empresa, que usa o uniforme da minha empresa, que obedece horário, que tem hierarquia. Ele não pode ser MEI. Não pode. Não pode ser MEI. Não pode. Tá? E até certos trabalhos de MEI que são executados, quando a empresa contrata, ela tem que complementar e pagar a cota patronal daquele MEI por ele estar prestando serviço para aquela empresa. Tá? Existem algumas atividades, se eu não me engano, de reparo, construção, conservação dentro das empresas, que exigem que a empresa, ao pagar o profissional com a nota, também faça um complemento patronal de 20% em relação ao trabalho dele, porque aquelas atividades exigem esse tipo de complemento. Tá? Mas, por outro lado, aqui no Distrito Federal, eu não sei se fora do DF isso acontece, nós temos a regra do salão parceiro, que foi criado para proporcionar aos proprietários de salão de beleza e barbearias contratar MEI. Olha só, a manicure, o cabeleireiro, os profissionais da beleza que trabalham em salão podem ser MEI. Por quê? Porque eles trabalham com agenda, tá? Para atender. E eles têm uma intermediação via sindicato, os contratos são mediados pelo sindicato, tá? E eles emitem nota para o salão no final do mês. E aí, essa relação, porque existe uma lei que regulamenta esse tipo de trabalho. Então, você tem uma cobertura aí, porque normalmente eles trabalham por agenda. Se tem cliente, ele vai. Às vezes ele fala, não tem nenhum cliente, ele não vai. Mas já sempre foi assim com esse profissional. A diferença é que agora, em vez de ele ser o CLT, ele sempre ganhou a parte dele do serviço. Então, só mudou, que facilitou que ele pode ser o MEI. Tem uma pergunta aqui da Elisângela perguntando se o personal trainer pode ser MEI, o educador físico, Rosângela. A depender da forma com que ele trabalha, porque normalmente o personal ele trabalha para a pessoa da academia. A academia costuma cobrar dele
uma taxa de acesso. Então, ele não é funcionário da academia. Ele está ali só para atender a pessoa. Uhum. Né? E se ele, por exemplo, der aula não necessariamente às vezes como personal, mas como um professor, um educador físico numa academia. Educador físico. Agora tem que ver se, como é uma atividade profissional, é importante observar se ele pode realmente atuar como personal. Porque personal ele é formado em educação física. Tá? E Isso. atividades profissionais estão vedadas no Simples. Talvez possa tratar de uma outra maneira, mas existe esse impedimento com relação à atividade profissional dele. Tá? Isso é que pode pegar aí na situação. Mas se não fosse, poderia. Entendi. Tá? Contador não pode ser MEI, né, Rosângela? Podia, já pôde. Mas sim, a gente foi incluído no Simples Nacional lá atrás por uma contrapartida, porque na lei dizia que o contador poderia ser MEI, né? Estava no Simples, podia ser MEI, mas tinha obrigação de aqueles que fossem do Simples atender e abrir a empresa de tudo MEI que batesse na porta, sabe? E fazer a primeira declaração anual. O Sebrae, no Brasil todo, abraçou essa causa e fez esse trabalho. Então, praticamente, quase nenhum contador recebeu na sua porta e teve que parar para poder abrir uma empresa para o meio. O pessoal reclamava bastante, sabe? Mas existia essa contrapartida, mas de um tempo posterior a isso, até mesmo porque existe aquela briga, né, profissional, os advogados pleitearam essa participação e alguém, de repente, falou, já que tá um, o outro quer, não pode, agora não vai ninguém, sabe? Aí pronto, acabou, tirou todo mundo. Não ficou nem contador, nem advogado sendo MEI. Interessante, né? Interessante. Então, Rosângela, para a gente fazer um resumão geral, né? O MEI veio aí para tirar muitos da informalidade, né? Principalmente autônomos e pequenos negócios. Ele pode ser também um trampolim, né, para quem quer começar, para quem quer validar a sua proposta. Só que também tem que estar atento para ver qual é o tipo que ele vai escolher ali, né, de atividade que ele vai escolher, para saber se não vai correr o risco aí de ele ficar muito limitado, né? Isso impedir realmente o crescimento dele, não é isso? Exatamente. É isso mesmo. Vamos dizer assim, se você pode fazer o teste e validar o negócio, se você conseguir fazer o seu negócio como MEI, ponto positivo para você validar o seu negócio, sabe? Então, aí porque desde que você consiga fazer com as limitações que ele impõe. Você só pode ter um funcionário, né? Você tem aquele limite de faturamento, e é importante observar que o limite ele é condicionado ao recurso financeiro que entra. Muitas pessoas pensam que é lucro, não é. É venda total, bruto. É faturamento bruto, sabe? Mas eu não tira. Você tem que pensar que é o que entra. Esse é o faturamento que impacta no limite anual. Então, e você faturar numa empresa MEI, aí você não emite nota de tudo para não extrapolar aí o limite, mas deposita tudo na conta corrente ou vende no cartão. Essa é uma armadilha que ela está armada tem tempo, tá? E eu não canso de avisar. O MEI não é obrigado a emitir nota para pessoa física, ok. Mas se você comercializa, você compra. E aí a Receita faz a conta. Ele está comprando. Por quê? Se você não comprar com nota e for pego a mercadoria sem nota, ela vai ser apreendida. Então é um risco. Tá? Se você compra e não emite nota de tudo que vende, o seu fluxo financeiro vai ser mapeado. Tá? Fala, mas eles não vão se importar com quem ganha 3, 4 mil por mês. Bom, não agora, não com esses recursos, mas
é bom lembrar que a Receita está aprimorando e implementando cada vez mais rotinas automáticas, inteligência artificial, supercomputadores que vão mapear, principalmente no consumo e não na entrada. Então, não adianta você pensar que você não está declarando, mas você está tendo um padrão de vida melhorado, você está comprando carro, você está pagando cartão de crédito, você está comprando roupa, viajando. Tudo isso é utilizado como base para mapeamento e futuro cruzamento de dados. Hoje em dia é difícil você esconder alguma coisa, né? Antigamente, quando não era tudo eletrônico, tudo digital, você tirava as notas ali na mão, né? Até dava para pensar que tava enganando alguém, né? Mas hoje em dia não dá mais, né, Rosângela? Não dá mais, não dá mais, não dá mais. Quem viveu aquele tempo viveu, hoje é coisa totalmente diferente, sabe? É o que a gente fala aqui, né? Principalmente na gestão financeira, né? Um dos nossos serviços é a parte da emissão de notas. Então, a gente, principalmente pessoas de serviço, nós que emitimos as notas, né? E a gente fala, gente, não adianta você, se você não emitir, vai depositar na conta, vai ter laço do mesmo jeito, né? Então, não tem por onde correr. Você tem que colocar esse custo aí dos impostos, né, no seu orçamento, no seu preço e andar correto. Essa acho que é a grande orientação aí, né? É verdade. E lembrando que logo, logo vai chegar a malha Pix. Então... Pois é. E assim... Atenção, a malha Pix, uma hora vai sair. Ela vai começar com uns e outros, mas... Pois é, Rosângela. Então, assim, não, eu até brinco, né? Falando da Receita Federal, que eu falo assim, ó, se ela não pega, é porque ela não quer, ou porque ela vai quebrar muita gente no Brasil, né? Porque recursos eles já têm. Tem sim. Já tem. Tem sim. Né? Tem então, sim. assim, a gente sabe, né? O pequeno, como você nos falou, né? Quem que não vai se importar com o pequeno? Mas eu sou do propósito, e essa orientação que eu passo aos meus clientes é que eu prefiro deitar minha cabecinha no travesseiro à noite, saber que eu estou correta, que eu fiz tudo, cumpri todas as minhas obrigações, todos os meus compromissos, né? Aí vai de cada um também, né? Exatamente. É por isso que a gente fala, lá orienta todo mundo ter contabilidade 100%, ninguém esconde nada de contador, porque a gente tem os mecanismos de saber tudo o que acontece. A gente tem hoje mecanismos e sistemas hoje que mapeiam e fazem varredura de tudo, sabe? Então a gente fica pensando, fulano, você não tem isso não? Aí a pessoa fala, sabe? Porque a gente já tem mecanismos hoje para saber. Então, recomendado fazer a contabilidade, seja transparente, faça todo o registro. Por quê? Porque isso é uma tranquilidade, você dorme em paz, sabe? E você vai ter uma base sólida para crescer. É sempre importante manter a contabilidade em dia e as finanças em ordem todos os dias, que é saudável, muito saudável. É isso aí, Rosângela. Eu falo, né, que a nossa proposta, né, com gestores aí, apoiadores dos empresários, é primeiro gerar empregos, né, ajudar a gerar empregos e gerar emprego, e a outra também é ajudar, né, as empresas a se manterem e principalmente crescerem, né, nesse mercado tão competitivo. Então, a dica final, eu acho que é se organize, busque ajuda, né? Caso você tenha alguma dúvida, alguma coisa, existem formas aí, maneiras de você ir atrás de informações. Só não fique nem ilegal, nem informal e muito menos desorganizado, não é isso? Com certeza, com certeza. Desorganização é só uma questão de tempo, sabe? E ser informal não leva a lugar nenhum. Você vai continuar, é como se você estivesse enxugando gelo, sabe? Barco furado, coisa do tipo. Não vale a pena, não vale a pena. É verdade. É isso, Rosângela. Acho que a gente deu uma resumida boa aí no assunto. Foi legal, né? foi legal. Acho que abordamos todos os principais tópicos. Não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa antes da gente finalizar.
Não, era essa a proposta mesmo. Acho que a gente abordou todos os pontos fundamentais, né, do MEI. Ele tem algumas mudanças que estão previstas em norma legal, mas envolve essa questão mesmo de atualizar os limites. A gente não sabe se isso vai sair para esse ano, se não sair o ano que vem não entra em vigor, né? Porque tem o princípio da anualidade, né? E aí essas questões vão ficar para o próximo período legislativo, de incluir mais um funcionário, permitir, mas o governo também andou pensando em segmentar dentro do MEI. Eu só não entendi de que forma ele vai conseguir colocar isso em prática, né? Por exemplo, diferenciar o MEI que ganha muito pouco daquele que já está faturando um pouco mais e tributar. Eu acho que isso desvirtua totalmente o princípio original da ideia, tá? Eu acho que da forma que está, pode no máximo incrementar um valor para... Porque o valor é muito pequeno, realmente é muito básico. E lembrando que a contribuição para o MEI da guia permite apenas a aposentadoria por idade, tá? Então, às vezes a pessoa tem que observar e procurar a previdência para saber se ela tem uma forma de contribuir um pouco mais. Isso não impede que a pessoa faça uma contribuição maior em paralelo para poder, mais à frente, ter uma aposentadoria melhor ou ter um benefício melhor, caso seja necessário. Então, procure o INSS, ligue lá nos telefones da Previdência ou o site do meu INSS e procure se informar e, de repente, isso pode ser interessante para o MEI. Para complementar, né? Não, Exatamente. Aí, Rosângela, quando sair, se sair, votarem a lei, a gente volta aqui também, né, para comentar. Não é isso? Isso aí. Rosângela, As muito ordens. obrigada. Obrigada, Silvana. Muito obrigada mais uma vez, né, por aceitar aí o meu convite, para eu não ficar falando aqui sozinha, né? Eu acho muito Não, não. Pode contar com a gente aí, chamar quando você precisar, a gente está às ordens. Maravilha. A Rosângela, além de ser a contadora da Advalore, né, ela também atende outros clientes nossos aqui. E eu admiro bastante a Rosângela, é uma contadora que está sempre buscando inovação, sempre buscando conhecimento, né? Então, conversar com ela é sempre rico, assim, né? É sempre cheio de informações. Eu mesmo aprendi coisas que eu não sabia sobre o MEI hoje. Muito obrigada mesmo, Rosângela, de coração. De nada, um abraço, conte comigo. Sempre Tá a gente só aprendendo, trocando ideias. Isso aí. Obrigada a todos aí que De nada. participaram e que fizeram perguntas. Um abraço Tchau, a tchau. todos. Tchau.